Sabe, é incrível parar para pensar em como a visão de uma única pessoa lá atrás pode mudar completamente o mundo que a gente conhece hoje, né? Pois é uma pergunta e tanto. E a resposta? Bom, a resposta está na história de uma jornada que começou com uma vontade genuína de fazer a diferença. Olha só esse número, 175. Parece só um número, mas na verdade ele é muito mais do que uma contagem de anos. Pensa nele como o símbolo de um legado, sabe? Uma promessa de inovação que não parou, que foi passando de geração em geração. E o ponto de partida de tudo foi essa pergunta aqui. Uma pergunta que o Carl Zeiss se fez e que acabou virando o motor por trás de uma busca incansável por respostas que, olha só, já dura 175 anos. Então, vamos mergulhar nessa história. Para a gente entender esse legado, a gente precisa voltar lá no comecinho, para o homem cuja curiosidade foi literalmente o primeiro passo para mudar tudo. A paixão do Carl Zeiss não era só um passatempo, de jeito nenhum. Era uma visão que transformava as coisas. Ele não estava só montando uma oficina, sabe? Ele estava, na verdade, construindo a base do que viria a ser uma gigante da tecnologia global. Ele conseguiu conectar a ambição pessoal dele ao impacto que a gente sente até hoje. Tá, mas e aí? Como é que ele respondeu à própria pergunta sobre o mundo que não para de mudar? A sacada dele foi que a resposta não era só sair fabricando coisas. Era algo mais profundo. Era preciso entender o mundo em seu nível mais fundamental. E, para isso, ele criou um método, quase uma filosofia, em 3 passos bem claros. Primeiro, conhecer, ou seja, entender de verdade o ambiente ao redor. Segundo passo, decodificar, basicamente desvendar as leis da física que regem tudo. E aí sim, o passo final, criar, usar todo esse conhecimento para desenvolver soluções que, de fato, melhoram a vida das pessoas. E foi essa abordagem super metódica que levou à primeira grande revolução. Foi como abrir uma janela para um universo que, até então, era completamente invisível para a gente. O microscópio. Pensa só nisso por um instante. Não era só mais uma ferramenta, era a chave. A chave que abriu a porta para a gente conseguir enxergar o que está além da superfície, sabe? Para mergulhar nas estruturas mais básicas da vida e de tudo que nos cerca. E o impacto disso foi gigantesco, um verdadeiro efeito cascata. Essa nova capacidade de ver o mundo microscópico deu base para resolver desafios que pareciam impossíveis, desde a medicina até a ciência dos materiais. Mas foi até além. Inspirou um jeito novo de pensar, de ver o mundo por ângulos totalmente novos. Agora, vamos dar um salto no tempo para ver como aquela pequena faísca lá do início virou essa chama enorme que continua brilhando forte até hoje. Essa transformação é impressionante, né? A empresa saiu de uma pioneira da ciência óptica para se tornar uma líder global em tecnologia. Mas o mais legal, o que conecta o começo com o agora, é que o DNA da empresa, aquela curiosidade científica, continua o mesmo, intacto. E bem no coração desse DNA está essa paixão pela excelência. E não é só sobre fazer produtos de qualidade, não. É sobre usar essa excelência como uma força para inspirar, para mudar o jeito como a gente percebe a realidade. Então, resumindo, 175 anos, a essência das AIS tem sido exatamente essa. Desafiar o que a gente acha que é possível, empurrar as fronteiras da imaginação sempre um pouco mais para frente. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A história das AIS mostra que a curiosidade é o que move o progresso. Então, a pergunta que fica no ar é: se a imaginação nos trouxe até aqui, até onde ela pode nos levar no futuro? O que será que ainda existe por aí, só esperando para ser visto?